No mundo que se afogava em sombras, chamavam-me Zero. Eu era o seu herói, o seu farol, na noite infindável. Lutei contra monstros, demônios, deuses! Qualquer escuridão que me atirassem, eu devolvia. Salvei o mundo mais vezes do que consigo contar. Mas o que se ganha por salvar o mundo? Uma palmada nas costas, uma estátua na praça da cidade e uma vida inteira de fantasmas a sussurrar os teus fracassos. Cada vitória foi paga com a vida de um amigo, um pedaço da minha alma. Por isso, afastei-me. Deixei a lenda de Zero morrer e encontrei consolo no zumbido silencioso de uma vida esquecida. Durante 20 anos, o mundo conseguiu viver sem mim. Ou assim, eu pensava. Então ela chegou. Uma tempestade em forma humana, toda fogo e fúria, com olhos que continham a mesma esperança ingênua que eu outrora tive. O nome dela era Lina. Ela irrompeu na minha forja silenciosa, a sua espada ainda zumbi de uma batalha recente. Falou-me de uma nova escuridão, um terror rastejante, conhecido como a Sombra. Um ser que devorava a luz e a esperança, deixando apenas o desespero. Disse que o mundo precisava do seu herói novamente. Eu apenas ri. Um som amargo e enferrujado. Disse-lhe que esse herói estava morto, enterrado sob uma montanha de arrependimentos. O mundo teve a sua oportunidade! Já não era problema meu! Mas a Lina era persistente. Ela não via um velho quebrado. Via a lenda. Ficou a discutir, a suplicar, até a tentar vencer-me num treino. Ela fazia me lembrar dele. Meu primeiro aprendiz! Kael, o mesmo fogo, a mesma crença inabalável no bem. O Kael morreu a salvar uma cidade que eu deveria proteger. As suas últimas palavras foram uma pergunta. Nós vencemos? Vejo o rosto dele em todas as multidões. Ouço a sua voz no vento. Disse a Lina para se ir embora, para encontrar outro tolo para lutar as suas batalhas. Naquela noite, os tentáculos da sombra alcançaram um Rúmel Vale isolado. Não por mim, mas por ela. Sombras monstruosas, nascidas de puro medo, invadiram a minha casa. A Lina lutou com uma ferocidade de cortar a respiração, mas estava em desvantagem. Ao observá-la, senti um vislumbre de algo que pensava estar morto há muito tempo. Não era heroísmo, era responsabilidade. Peguei na minha velha lâmina, aquela que jurei nunca mais tocar. O aço parecia frio, estranho, mas quando encontrou a carne das sombras, pareceu um regresso à casa. Lutamos costas com costas, uma sinfonia de aço e desespero. Repelimos-los, mas por pouco, no rescaldo, por entre os destroços. A Lina olhou para mim, não com admiração, mas com compreensão. Ela viu a dor por detrás da lenda. Ela não queria o herói, queria o homem. Disse-me que não me estava a pedir para salvar o mundo, mas para ajudar a dar-lhe uma oportunidade de se salvar a si mesmo. A sua própria aldeia foi a primeira a cair perante a sombra. Ela era a única sobrevivente. A sua luta não era por glória, era por vingança, por memória. Pela primeira vez em 2 décadas, alguém viu para além do mito de Zero. Começamos a nossa jornada. Treinei-a, não apenas a lutar, mas a sobreviver. Como saber quando fugir, quando se esconder e quando sacrificar. Cada lição era uma cicatriz que eu estava a passar. Sentávamos-nos junto à fogueira à noite e eu contava-lhe histórias. Não dos meus triunfos, mas dos meus fracassos. Do Kael! De todos os outros! Queria que ela soubesse o verdadeiro custo deste caminho. Em troca, ela falou-me da sua aldeia, do riso e das canções que a sombra tinha silenciado. Ela estava lentamente a quebrar o gelo à volta do meu coração. Comecei a ver o mundo através dos seus olhos novamente. Não como um fardo a ser salvo, mas como algo precioso, algo pelo qual valia a pena lutar. Seguimos o rastro de devastação da sombra por toda a terra. Vimos cidades transformadas em pó e campos em cinzas. A cada passo, sentia o velho peso a assentar novamente nos meus ombros. Os pesadelos voltaram, piores do que antes. Uma noite, acordei a gritar, com o nome do Kael nos lábios. A Lina estava lá, não com pena, mas com uma dor partilhada. Ela disse-me, a memória deles não é um peso, Zero. É um escudo. Naquele momento, ela não era
minha aprendiz. Era-me igual, estava em Sonermi a viver novamente. Finalmente localizamos o Covil da Sombra no coração dos desolados picos murchos. Era um templo antigo e corrompido, a pulsar com energia negra. A sombra não era uma criatura de carne e osso. Era uma manifestação de todo o medo e desespero do mundo, um eco de todas as tragédias. Provocava-me, usando as vozes dos meus camaradas caídos, mostrando-me visões dos meus maiores fracassos. Dizia-me que era o meu verdadeiro legado, a consequência de todas as minhas vitórias violentas. Era tudo aquilo de que eu fugi. Alina manteve-se firme, a sua luz a repelir a escuridão. Lembrou-me pelo que estávamos a lutar, não pelo passado, mas pelo futuro. A sua esperança era uma arma que a criatura não conseguia compreender. Enquanto lutávamos, percebi que a sombra não podia ser morta por uma espada. Alimentava-se de violência e desespero. Para a derrotar, não se podia lutar com as suas próprias armas. A sombra concentrou o seu poder na Alina, sentindo que a sua esperança era a verdadeira ameaça. Estava prestes a subjugá-la naquele instante. Tudo se tornou claro. O meu propósito não era ser a espada que ataca, mas o escudo que defende. Lembrei-me da pergunta final do Kael: nós vencemos? Desta vez, a resposta seria sim. Coloquei-me entre a Alina e a sombra, e em vez de levantar a minha lâmina, abri os braços. Deixei que toda a força do seu desespero, do seu medo, do seu ódio, me invadisse. Abracei toda a dor de que fugi durante 20 anos. Todos os meus fracassos, os meus arrependimentos, os fantasmas do meu passado. Absorvi tudo, puxando a escuridão para dentro de mim. A sombra gritou, não em triunfo, mas em agonia, ao ser atraída para um recipiente que compreendia completamente a sua natureza. Senti-me a desfazer, o meu corpo a transformar-se em pó e luz. A minha última visão foi da Alina, o seu rosto manchado de lágrimas, mas os seus olhos a brilhar com a aurora que rompia pelo teto estilhaçado do templo. Finalmente, compreendi. Um herói não salva o mundo! Um herói inspira outros a salvá-lo! O meu sacrifício não foi um fim. Foi um começo. Eu não era o zero, era um degrau. E, pela primeira vez em muito tempo, estava em paz. E essa é a nossa história de hoje. Dizem que um verdadeiro herói sabe quando se afastar e deixar uma nova geração erguer-se. O que acham? Um herói define-se pelas suas vitórias ou pelo legado que deixa para trás? Deixem-nos saber as vossas opiniões nos comentários. Adoramos ouvir-vos. Se comoveram com a jornada de Zero, cliquem no botão de gosto e subscrevam para mais contos épicos. Obrigado por assistirem e vemo-nas no próximo!